espiritualidade quântica explicada, quando a consciência encontra a realidade, existe um momento na vida em que a pessoa para de buscar respostas fora e começa a sentir algo diferente por dentro. Não é um pensamento novo, não é uma crença nova, é uma percepção silenciosa de que a realidade não é tão rígida quanto parecia, que existe algo além da matéria, algo além do visível, algo que responde quando mudamos por dentro. É aí que começa a espiritualidade quântica, não como religião, não como teoria complexa, mas como experiência. Espiritualidade quântica não é acreditar em algo invisível. É perceber que o invisível já está atuando o tempo todo. É entender que pensamentos não são apenas pensamentos. Emoções não são apenas reações. Consciência não é apenas um produto do cérebro. Tudo isso participa ativamente da realidade que se forma ao redor. Durante muito tempo fomos ensinados que o mundo é sólido, separado, imutável, que primeiro a realidade acontece e depois reagimos a ela. Mas algo muda quando começamos a observar com mais atenção. Pessoas diferentes vivem experiências completamente diferentes no mesmo mundo. Algumas fluem, outras travam, algumas prosperam, outras repetem ciclos. O ambiente é o mesmo. O observador? Não. A espiritualidade quântica começa quando essa pergunta surge de verdade. E se a realidade não for fixa, mas responsiva? A física moderna mostra que no nível mais profundo, a matéria não é coisa. É possibilidade. O que existe antes do evento não é um objeto definido, é um campo de probabilidades. E o observador não é um espectador passivo. Ele influencia, ele participa, ele colapsa experiências. Espiritualidade quântica é trazer isso para a vida cotidiana. É perceber que o estado interno com o qual você acorda muda a forma como o dia responde, que decisões tomadas no medo produzem caminhos diferentes das decisões tomadas na clareza. Que insistir em uma identidade antiga mantém a realidade antiga ativa. Que mudar de dentro para fora não é poesia. É mecânica sutil. Não se trata de pensar positivo o tempo todo. Se trata de coerência. Coerência entre o que você pensa, o que sente, o que acredita e o que faz quando essas partes entram em conflito. O campo fica instável. Quando entram em acordo, algo começa a se alinhar. Não por mágica, por ressonância. Espiritualidade quântica não promete que tudo será fácil. Promete que tudo será verdadeiro. Quando você entra em coerência, a vida começa a mostrar onde ainda há desalinhamento. Às vezes isso dói, às vezes confunde, mas sempre revela. Existe um momento muito específico nesse caminho, o momento em que você para de pedir e começa a sustentar, para de esperar sinais e começa a se tornar o sinal, para de negociar sua identidade conforme o ambiente e passa a agir a partir do que já sabe internamente. Esse é o ponto de virada. A espiritualidade antiga falava disso em termos de fé. A ciência moderna fala em estados cerebrais, coerência cardíaca, campos eletromagnéticos. A espiritualidade quântica une essas linguagens e diz algo simples. A realidade responde ao estado que você sustenta no tempo, não ao desejo momentâneo. Por isso, tantas pessoas se frustram. Elas querem mudança sem transformação interna. Querem resultados sem ajuste de identidade. Querem colheita sem cultivo. O campo não pune isso. Ele apenas responde com repetição. Espiritualidade quântica é assumir responsabilidade sem culpa. É entender que você não controla tudo, mas influencia muito mais do que imagina. Que pequenas mudanças internas, quando sustentadas, reorganizam caminhos inteiros. Que disciplina silenciosa vale mais do que picos emocionais. Que constância é uma forma elevada de fé. Existe também um aspecto profundamente humano nisso tudo. A espiritualidade quântica não afasta você do mundo. Ela te traz para mais presença, para relações mais verdadeiras, para escolhas mais alinhadas, para um trabalho que faz sentido, para uma prosperidade que não cobra sua paz como preço. Ela ensina que a abundância não é acumular, é circular em equilíbrio. Que dinheiro responde a valor entregue,
não ansiedade. Que oportunidades surgem quando você está em movimento, não quando está paralisado esperando garantias. E talvez o ponto mais bonito da espiritualidade quântica seja este: ela não te separa do todo, ela te integra. Você começa a perceber que suas escolhas não afetam apenas você, que existe um campo coletivo, que intenções alinhadas se fortalecem quando compartilhadas, que quando um ou mais entram em coerência, algo maior se organiza. Isso não é misticismo, é sinergia. A espiritualidade quântica não pede que você abandone a razão. Ela pede que você expanda a percepção. Não pede que você acredite cegamente. Pede que você observe com honestidade. Não promete salvação futura. Propõe transformação presente. Ela explica por que alguns momentos de silêncio mudam tudo. Por que certas decisões simples abrem caminhos inesperados. Por que insistir em algo desalinhado gera cansaço profundo. E por que quando você finalmente se alinha, mesmo sem garantias, a vida começa a responder? Não porque você pediu, mas porque você se tornou. Espiritualidade quântica é o encontro entre consciência e responsabilidade, entre ciência e sentido, entre o invisível e o cotidiano. É viver sabendo que cada pensamento sustentado, cada emoção repetida, cada ação coerente deixa uma assinatura no campo. E quando essa assinatura muda, a realidade muda junto. Talvez essa seja a explicação mais honesta. A espiritualidade quântica não é algo que você aprende, é algo que você vive. E quando vive, não precisa mais convencer ninguém. A própria vida se encarrega de mostrar